Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Já estamos praticamente um terço da lição do segundo trimestre. Que maravilha, né, gente? Então, é, você confia na palavra de Deus? Você acredita que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas? É necessário Deus confirmar a sua promessa? Então, essas perguntas nós vamos ver aqui nesta lição. Convido a você para dar um like, para curtir, para conhecer as nossas redes sociais, Instagram, o YouTube, TikTok, tudo Adalberto Teles com 2 L's. O texto em classe dessa lição está em Gênesis 17, versículo 1 ao 9. Palavras-chave: Deus, Abraão, promessa, circuncisão. É, eu poderia ter colocado também outras palavras-chave, mas eu preferi colocar essas porque a única que tem aqui no texto é promessa, na lição, né? Circuncisão está dentro, mas eu coloquei porque ela faz parte do contexto da promessa, porque ela é também uma das confirmações, porque é um sinal de que Deus tem uma aliança com o povo de Israel a partir de Abraão. Introdução. Gênesis 17 marca um momento decisivo na história da redenção. Aqui, Deus reafirma e amplia sua promessa a Abraão. Agora, em um estágio mais profundo do relacionamento pactual. O Senhor se revela como El Shaddai, geralmente traduzido como Deus Todo-Poderoso, indicando sua suficiência absoluta para cumprir aquilo que prometeu. O termo central do capítulo 17, no caso, é Berit, que significa aliança, e no grego, diaithek, que aparece repetidamente, mostrando que Deus não apenas promete, mas estabelece um compromisso formal e irrevogável com Abraão, levando em consideração que a palavra promessa é aquilo que eu falei com os irmãos. Ela não tem assim na Bíblia, ela tem a tradução, mas é sempre a partir do Davar Adonai, ou seja, a palavra de Adonai. O que Deus fala, ela é uma promessa, ela vai se cumprir. É igual a gente diz, né? Olha, não promete nada para criança que tem que cumprir. Então, falou, tem que cumprir. Então, Deus falou e vai se cumprir. Primeira grande sessão, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Primeira subseção, o novo nome de Abrão. Abrão, que significa, desculpa, o nome Abrão no hebraico, Avram, que significa pai exaltado, passa a se chamar Abraão, pai de muitas nações. Essa mudança não é meramente simbólica, mas teológica. Deus redefine a identidade de Abraão com base na promessa. O verbo usado em Gênesis 15, 17:5, netatiha, eu te fiz, está no perfeito. Isso no perfeito quando a gente traduz, porque no hebraico quando a gente não tem noção de perfeito, perfeito, essas coisas mais perfectivo e imperfectivo. A gente tem essa perspectiva. É quando você vai traduzir que você vai colocar dentro do tempo apropriado e dentro do próprio contexto da língua hebraica, indicando a certeza do cumprimento mesmo antes de acontecer, ou seja, é incondicional. Essa promessa é incondicional. Deus chama Abraão não pelo que ele é, mas pelo que ele fará dele. Gente, por mais que eu seja chamado, por mais que eu tenha o chamado, o importante não sou eu, o importante é quem me chamou. Então, Deus não está fazendo porque Abraão é alguma coisa, mas é pelo que Deus fará a partir de Abraão, porque o nome do Senhor será glorificado, Deus será exaltado. E quando Deus muda o nome de Pai exaltado para Pai de muitas nações,
Gente, o mundo árabe quase todo é descendente de Abraão. Olha os filhos de Ismael, Ismael vai ter 12 filhos também, vai ser uma nação, vai ser rei. Você tem os filhos com Quetura, então você tem outros, então você tem um contexto, por isso que Abraão, ele é muito respeitado e tem uma importância muito grande no islamismo. Ele é, na verdade, o pai das 3 maiores religiões do mundo, e aqui eu falo em ordem cronológica: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele que é o pai de tudo isso aí, porque sai tudo do contexto abraâmico, né? Jesus é filho de Abraão, como diz o próprio Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, que são os que têm genealogia, só que um vai até Abraão e o outro vai até Adão. Então você vê que o nome tem esse teor teológico, porque você vai tendo uma perspectiva do que Deus vai fazer. Então você tem o verbo, né, eu te fiz, para dar essa ideia da certeza do que Deus irá fazer na vida de Abraão. Agora, o novo nome de Sarai, Sarai, que ali no hebraico é isso mesmo, né? Sarai é praticamente uma transliteração, torna-se Sara, ambos derivados de princesa, mas com uma nuance ampliada. Agora ela não é apenas minha princesa, mas princesa no sentido universal. Então, enquanto um é minha princesa, dá mais essa ideia, ou seja, mais particular, então agora o nome Sara vai se tornar princesa num contexto. Por quê? Porque Abraão também vai ter uma amplitude, Abraão também vai ter o seu crescimento, então ela também vai ser mãe dessa grande multidão também. No sentido universal, como está em Gênesis capítulo 17, 15. Isso revela que a promessa não depende apenas de Abraão, mas inclui plenamente Sara no plano divino. Então, o que eu quero também dizer é que a Bíblia ela é acusada de ser machista, a Bíblia é acusada disso e daquilo, mas é na palavra de Deus que nós vemos a importância da mulher. Então, Abraão não pode ser pai sem ter uma esposa. Abraão precisa de uma esposa e Deus a dignifica, acabando com a sua esterilidade e dando um filho que é o filho da promessa. Então, Sara, é igual quando a gente casa, gente, trazendo para a atualidade. Então, quando a minha esposa, ela já estava na igreja, conheci minha esposa na igreja, então ela tem o chamado dela, eu tenho o meu chamado, e quando Deus nos uniu, Deus funde esse chamado. Então, o chamado se torna único. Então, é um contribuindo com o chamado do outro, e esse chamado se torna um. Então, aonde eu estou, ela está, o que Deus faz comigo, faz na vida dela também. Então, assim, eu fico vendo pessoas dizendo, não, não, quando a gente fala de o pastor é pastor, mas é ele que é o pastor, isso é outro contexto, mas ela faz parte do contexto do chamado de seu esposo. Isso revela que a promessa não dependia, como eu falei, né? O texto enfatiza: eu a abençoarei, o verá-te, Otá, reforçando o papel ativo de Deus. Ou seja, Otá aqui é um pronome, né? Deus é ele que vai fazer com que ele e ela sejam abençoados. Deus está abençoando com a sua palavra e com a sua promessa. Aonde a palavra de Deus entra, aonde a promessa de Deus entra, gente, todo o cenário muda. É claro que não é um mar de rosas. A gente vê isso na história de Abraão. Abraão não vive um momento de mar de rosas. Ele tem que lutar, ele tem que guerrear, ele tem um processo, ele tem que ir para o Egito, ele tem que ir para tal lugar, ele tem que negar a sua esposa, dizer que é irmão, que é irmã. Então você tem a ajuda com Agar, com Ismael. Você tem todo um processo que acontecem erros, acontecem falhas, mas a gente tem que estar sempre buscando a perfeição, como o próprio texto diz, né? Ande em minha presença e ser perfeito. Ou seja, não há espaço mais, Abraão, para erro. Não há espaço mais para pensar em dois pensamentos. Agora tem que caminhar direcionado àquilo que eu tenho falado contigo. Terceira
Subseção da primeira grande seção, o pai da fé riu diante da promessa. Na verdade, quem ri é Sara, né? Em Gênesis 17, Abraão ri, né? Também. É, vai tzcar, vai zerrak. Esse riso pode expressar surpresa, admiração e até incredulidade diante do impossível. Esse episódio está ligado ao nome de Isaac, Itzak. Ele ri, mostrando que Deus transforma a reação humana em sinal de promessa cumprida. Aí agora sim, a gente vai ter que precisar olhar o contexto. Então, o contexto é o quê? É de expressão de surpresa, é de admiração, é de incredulidade. Mas agora sim, até esse termo incredulidade pode ser, às vezes, ser entendido de não incredulidade na ideia de que não acredito totalmente, como se a pessoa fosse uma pessoa sem crédito. Não, mas a ideia de que é, não estou acreditando no sentido de admiração. Então a gente vai ter que olhar o contexto do texto para ver se essa risada realmente é. Ah, não acredita. Quer dizer, 99 anos, 70 e poucos anos, eu estou com quase tantos anos e agora eu vou ter filho. Isso é inacreditável. Aí vai dar essa risada. Tipo uma risada irônica, né? Tipo uma risada que demonstra assim, ou uma admiração. Eu acho que o próprio texto aqui já dá essa ideia para vocês entenderem que é esse sentimento que Abraão vai ter. Mostrando que Deus transforma, eu já acabei de ler. Deus não ignora a limitação humana, mas a transforma em testemunho de sua graça. Ou seja, gente, se Deus fosse rejeitar o ser humano, já seu servo, eu acredito que praticamente quase todos nós teríamos sido rejeitados devido às nossas falhas, devido às nossas incredulidades, devido às nossas faltas de confiança, devido às nossas ansiedades, devido às nossas agonias da vida. Quantos de nós nos já murmuramos, nos já reclamamos e Deus, com toda a sua graça, vai nos sustentando e nos orientando, mostrando aonde nós estamos errando, mostrando aonde devemos consertar, para que a gente continue na trajetória e a promessa de Deus também continue em nossa vida. Então, Deus toma o episódio e coloca como um testemunho de sua graça. Então, isso também vai demonstrar toda a ação divina, o que Deus realmente faz, porque tudo pertence a Ele e é a partir dele que todas as coisas acontecem. Claro que nós temos, nesse sentido, o nosso papel é acreditar, é confiar e continuar a caminhada, mas isso não nos isenta de percalço, de problemas, de situações, de circunstâncias que podem nos levar a cometer algum erro diante do nosso Deus. Segunda grande sessão, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Primeira subseção, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Na verdade, gente, qualquer chamado de Deus é especial, né? Deus ordena, anda na minha presença e ser perfeito. Em hebraico, ritaleha, anda continuamente, que indica um estilo de vida, tamin, íntegro, completo. O chamado não é apenas geográfico, como em Gênesis 12, mas também moral e espiritual, porque você tem que ter uma continuidade no andar numa vida íntegra e numa vida completa, numa vida moral, numa vida de perfeição. Perfeição aqui no sentido de não cometer mais erro, de não cometer pecado. Então, esse chamado, ele não está apenas em volta de Canaã, de Ur, de Egito, do, 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 do deserto do Sinai, ou seja onde for, não é geográfico, mas agora você tem esse teor de estilo de vida. Então é um modus vivendi. Então ele tem que ter um modo de vida, um comportamento diante de Deus. Então Deus chama, mas Deus diz para ele: é preciso você andar em minha presença, mas você tem que ser perfeito. Andar continuamente, é a ordem aqui, não é apenas. Tem que estar continuamente andando. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Isso aqui
Provavelmente vai ser falado nas próximas lições, né? Porque a lição está falando de Abraão, mas aí vai tratar dos outros patriarcas. O objetivo do concerto, Berit, aliança, estabelecido por Deus com os patriarcas, não era apenas firmar um acordo externo, mas revelar um plano redentor progressivo. Em Gênesis, o Berit envolve iniciativa divina soberana, na qual Deus se compromete graciosamente com Abraão. Gente, o interessante, aí mais uma vez no hebraico, né? Avraham, o B aqui é com som de V, por isso tem um tracinho embaixo, Avraham. É, o interessante aqui é que a coisa de Deus com Abraão é tão tremenda que Deus vai jurar por si mesmo. Geralmente a gente quando jura, né, isso não é muito costume de crente, né? Eu juro, eu juro, juro, porque a palavra é sim, sim, não, não. A gente vai sempre jurar por aquilo que é algo maior do que a gente, né? Porque quando a gente jurava, né, eu juro por essa luz que está iluminando, eu juro pela felicidade da minha mãe, eu juro pela vida do meu filho, eu juro por... A gente sempre jura. Então, como Deus não tem ninguém maior do que ele jura por si mesmo, eu juro por mim mesmo. Ou seja, o que deu aos patriarcas, lembrando que o homem mais importante para mim, dentro desse patriarcalismo dos patriarcas, para mim é Abraão. Ele é o homem da promessa. O restante pode ser patriarca, tem a sua importância, mas é Abraão que é o homem da promessa. Deus falou com ele. Ah, mas Isaac teve promessa, Abraão teve promessa, mas quando Deus se apresenta para Isaac, para Jacó, para Moisés, ele diz: Eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Deus é o Deus de Abraão, porque todos nascem de Abraão, porque se não tem Abraão, não teria nascimento de ninguém. E o interessante é a gente ver que Abraão é o único dos três maiores patriarcas, e Abraão, Isaac e Jacó. Você observa que Jacó e Isaac ficam cegos, mas Abraão morre enxergando, ele não perde a visão, sabe? Então isso é muito interessante. Em Gênesis, o Berit envolve iniciativa divina soberana, na qual Deus se compromete graciosamente com Abraão e sua descendência. O verbo frequentemente associado a esse pacto é karate, que é karat berit, cortar uma aliança, indicando um compromisso solene e irrevogável. Esse conceito tinha como objetivo principal, primeiro, estabelecer um povo separado para Deus, segundo, garantir uma descendência, Zerá, numerosa, terceiro, conceder uma terra, Eretz Israel, terra de Israel, numerosa, conceder, aí eu acabei de falar, né? E abençoar todas as nações, como está em Gênesis 12, da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele é o homem. Esse aqui é o caminho da bênção para todas as nações. E esse em ti serão benditas todas as famílias da terra. O interessante é que cabe a nós, igreja, porque nós temos ele, de certa forma, como pai da fé, né? Então a gente tem todo esse contexto. Então, a promessa de Deus, ela abarca todo Israel, mas as nações que se aproximassem de Deus, elas seriam benditas, seriam abençoadas a partir disso, de Abraão. Terceira subseção da segunda grande seção, o conceito e as promessas. O conceito está intrinsecamente ligado às promessas divinas. Em hebraico, a ideia de promessa aparece associada à fidelidade de Deus, emuná, e a sua palavra eficaz, aí é davar Adonai. Então, a fidelidade de Deus e a eficácia da palavra, né? A palavra de Deus ela é eficaz. Por isso que a gente vê, né?
Eis que a minha palavra não voltará vazia, ela prosperará naquilo que me apraz. Deus jamais enviará uma palavra que ela não vai ter resultado, ela vai ter resultado sim. Deus não apenas promete, mas garante o cumprimento, pois Ele é o Deus que fala e faz. Isaías capítulo 46, 10 e 11. As promessas feitas a Abraão podem ser resumidas em três dimensões. Primeiro, descendência, Zerá, mesmo diante da esterilidade de Sara. Porque, gente, é Deus trazer do nada à existência aquilo que não existe, gente. Então você tem pessoas velhas, idosas, que já saíram de toda a questão estereotipada do ser humano, não tem mais a questão de gerar, já não gerava, agora que piorou mais ainda. Então você tem o período da mulher, né? O homem ainda consegue com mais tempo ainda ter filhos, fazer filhos, mas a mulher você tem todo um processo. Então assim, Deus promete multiplicação sobrenatural. E o interessante é que Sara só tem praticamente um filho, né? Sara só tem praticamente um filho, mas ela é a mulher da promessa. Ela é a mulher da promessa. Então, isso é interessante também, isso é muito interessante. Então, essa a dimensão da descendência, porque realmente cresce muito, mesmo diante da esterilidade de Sara, Deus promete multiplicação sobrenatural, mostrando que o cumprimento não depende da capacidade humana e não depende mesmo. Não que fez o milagre. Terra, Eretes, Canaã não é apenas um espaço geográfico, mas símbolo da herança e do descanso prometido. Você tem ali terra que emana leite e mel, você tem todo um contexto também teológico dentro da terra de Canaã. Então você não tem ali só essa perspectiva, você tem essa ideia ali do descanso, de tudo que vai ser bom para o homem ali, né? Bênção, né? Berahá, que Abraão seria canal de bênção para todas as famílias da terra, apontando para uma dimensão messiânica. Aí você tem, é claro, que o Davi, que é o rei estereotipado de Messias, e você depois tem o Cristo, né? Que em Cristo realmente Deus une, porque em Cristo não há judeu e não há grego, né? Em Cristo não há escravo, não há livre, em Cristo não há homem, não há mulher, em Cristo ele une tudo e todo mundo é abençoado. Então, todas as nações onde Cristo é aceito como Senhor e Salvador, a promessa de Abraão se cumpre. Terceira e última sessão, o pacto perpétuo da circuncisão. Primeira subseção, todo macho será circuncidado. Então, esse é o sinal que a gente vai ter, né? Isso no Antigo Testamento. A circuncisão, no hebraico mu, é instituída em Gênesis 17 como sinal visível do concerto. Não era um pacto em si, mas o seu selo. Todo macho, observe que tem que ter sangue, né? Toda aliança, todo testamento, todo pacto tem que ter algum tipo de sangue aqui nesse contexto, né? Então você tem a circuncisão e claro que vai haver derramamento de sangue, né? Não era um pacto em si, mas o seu selo, ou seja, o pacto é o que Deus falou, o selo é apenas a circuncisão. Todo macho deveria ser circuncidado como marca de pertencimento ao povo da aliança. E isso é até hoje. Até hoje, todo judeu passa por esse processo, por isso que eu coloquei uma imagem atual. Esse ato simbolizava separação, consagração e identificação com Deus. Não tem como você. Por isso que na Segunda Guerra Mundial era mais fácil uma menina fingir que era uma cristã, uma religiosa, fora do judaísmo, para poder fugir da perseguição nazista, do que o menino judeu, porque ele tinha circuncisão. Então eles olhavam para o órgão genital masculino e ali já identificava que ele era isso. Por isso tinha que ser no homem, porque aí no homem não tem como esconder, não tem como disfarçar que eles têm um pacto de separação, de consagração e identificação. Gente, infelizmente,
Israel não era para estar vivendo dessa forma, né? Distante de Deus, afastado de Deus, longe de Deus. A ausência desse sinal implicava a exclusão do povo, nicretar, ser cortado, do próprio verbo lá, karate. Tá vendo? Karate significa cortar. Mostrando a seriedade da aliança. Provavelmente está no Nifal, porque tem o Ni ali na frente, mostrando a seriedade da aliança, que quem não era circuncidado. Lembram de Moisés, que quando Joquebede não, a esposa de. Joquebede é a mãe, né? A esposa de. A Zípora, né? Vai lá para poder salvar lá a questão lá de Moisés, lá porque Deus vinha para matar por causa da circuncisão que ele não tinha feito. Então, a circuncisão, se ela não houvesse, era uma forma deles serem excluídos, eles iam ser extirpados, cortados do meio do povo. Quando deveria ser feita a circuncisão? Segundo a subseção. Segundo Gênesis 17:12, a circuncisão deveria ocorrer ao 8º dia da vida. Esse detalhe não é apenas ritual, mas teologicamente significativo. O número 8, na simbologia bíblica, aponta para um novo começo. E o 8 também significa eternidade, né? Assim, desde o início da vida, o indivíduo já era inserido na aliança. Isso também demonstra que o relacionamento com Deus começa pela graça antes de qualquer ação consciente do ser humano. É isso aqui, porque o ser humano aqui não tem nem ideia, então a graça vem e ele precisa ser considerado. Dizem também alguns, e aí eu convido vocês a pesquisarem, que parece que a criança também ela era circuncidada no 8º dia, porque era nesse período que a criança era cortada e ela teria uma cicatrização melhor por causa da enzima que seria liberado para poder trazer todo o processo ali de cicatrização. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que toda a ação da aliança, e aqui eu repito, a aliança é sempre da parte de Deus. E quem quebra a aliança é sempre o homem. Deus jamais quebrou aliança com ninguém. É o homem que quebra a aliança com Deus. Todas as alianças adâmica, abraâmica, a de Enoque, a davídica, se houve quebra a partir do homem. A aliança que Deus fez com Israel foi quebrada pela nação israelita, não por Deus, porque Deus ele mantém a sua palavra. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Deus continua fiel. Então, é necessário a fidelidade em Deus. Então, gente, por isso que Deus já pede o ato antes da criança já entender alguma coisa, porque é a ação da graça. Eu falei isso agora no debate da rádio, né? Por que a criança é salva, né? Porque a gente lê, deixar as criancinhas vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e algumas pessoas dizem que a criança é salva por causa da sua inocência. Se a criança é salva pela sua inocência, então não é graça, e não há meritocracia. Então a ação de Deus salvar uma criança, porque olha quantas crianças morrem assim que nascem, ou às vezes no próprio ventre já tem vida, e já tem até nome, porque os pais já deram, e olha só quantas coisas acontecem. Então, assim, é um jeito misterioso que eu gosto de falar da multiforme graça e da multiforme sabedoria de Deus. Então, na multiforme graça, na multiforme sabedoria, Deus salva a criança de uma forma que a gente não compreende. Então, terceira e última sessão, aí aqui sim há uma contextualização da circuncisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? A circuncisão do coração. Com o desenvolvimento da revelação bíblica, a circuncisão passa a ter um sentido mais profundo e espiritual. Em Deuteronômio 10:16 e 36 aparece a expressão circuncidar o coração. Mun et laveverim. Ou seja, aqui circuncidar o coração está no o vosso coração, está aqui no plural, indicando a necessidade de uma transformação interior. Os profetas reforçam essa ideia, Jeremias 4:4, mostrando que o sinal externo sem mudança interna é vazio. Então você vê que já está tendo uma evolução teológica da circuncisão até ela chegar no seu ápice no Novo Testamento. Os profetas reforçam isso, Deuteronômio já vai trazendo uma
uma questão diferenciada aí, e aí a gente vai tendo essa ideia. No Novo Testamento, Paulo retoma esse conceito ao afirmar que a verdadeira circuncisão é a do coração no espírito. Por isso que a gente, Paulo diz ele que nem a circuncisão e nem a incircuncisão não é nada. Ambos não são nada. Então, gente, é no coração, é Cristo. Agora é Cristo no coração dessas pessoas na nossa vida fazendo essa circuncisão. Conclusão: o conceito com os patriarcas revela um Deus que se relaciona, promete e cumpre firmemente sua palavra. A circuncisão, como sinal do pacto, ensinava que o povo de Deus deveria viver em santidade e compromisso. Contudo, a revelação bíblica mostra que o verdadeiro objetivo sempre foi mais profundo: a transformação interior do ser humano. Assim, o Berit não é apenas um acordo antigo, mas um convite contínuo para viver em aliança com Deus. Uma aliança que começa na graça, se expressa em obediência e se completa na renovação do coração. Deus trabalha de maneira completa. Gente, feliz é um homem que entrega a sua vida a Deus, que deixa Deus cuidar dos seus passos, cuidar da sua vida e manter a aliança viva em nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Curtam, compartilhem, comente, dão like, siga a gente no canal, indique nosso canal para outras pessoas. Um abraço, até a próxima aula. Haris Kai Eirene.